Nem café ele bebe. Pois é, que história é essa, Saião? Vai um cafezinho aí? Nem café ele bebe. Pois é, por incrível que pareça, essa história de beber ou não beber café foi parar numa discussão sobre religião. Pode só uma coisa dessas? E, na verdade, eu falo aqui de uma experiência que eu tive, né? Há muitos anos atrás eu estava viajando no ônibus. Na verdade, estava indo na direção do estado do Tocantins e comecei a conversar com o senhor. Sabe aquela coisa, conversa vai, conversa vem. E a gente foi, né? E acabou entrando em assuntos a respeito de Deus, a respeito da fé. E então, de repente, eu querendo, né, conversar com aquele senhor sobre algumas dessas questões, ele me interrompe de uma vez e diz assim: escuta, mas o senhor é alguém que acredita mesmo? O senhor é um cristão, um crente? Eu falei: sou sim, senhor. Por quê? Mas você bebe café? Eu falei: eu bebo. Por quê? Então não é, porque o sujeito que é religioso, que é crente, que é cristão mesmo, nem café não bebe. Aí eu falei: mas não é possível, de onde é que o meu amigo tirou essa ideia de que se alguém tem uma espiritualidade verdadeira, uma convicção de fé real, que essa pessoa nem pode beber um cafezinho assim de manhã assim para acordar, porque isso seria considerado um grande problema. Quando a gente olha esse tipo de coisa, a gente descobre que aquilo que é tão bonito, que tem a ver com a experiência que a gente chama, né, com a realidade do sagrado, a experiência de fé, aquilo que tem a ver com essa questão de encontrar a realidade do evangelho, aparece na vida da pessoa, de repente alguns outros elementos vão surgindo e começam a tomar lugar, dando origem a uma série de preceitos, ideias, sugestões práticas e até certas exigências que parecem não fazer nenhum sentido. Eu me lembro uma vez conversando com uma pessoa que disse que a comunidade religiosa que ele frequentava só podia usar roupa azul. Há outras pessoas de outros grupos onde até mesmo detalhes do tipo, detalhes do sapato, do cinto, da fivela, do tipo de óculos, do penteado, todo tipo de detalhamento externo de comportamento toma um lugar de tremenda importância na vida das pessoas. E a gente pergunta: mas Saião, de onde é que vem isso? Por que é que essas pessoas praticam esse tipo de coisa e de onde vem esse conceito de que se o sujeito realmente se interessa pela fé e segue a Deus, nem café ele não bebe? De onde vem isso? Bom, em primeiro lugar, é verdade que quando nós lemos diversos textos bíblicos, e é curioso que muitas das observações específicas desses textos não são seguidas. Eu me lembro, por exemplo, de 1 Timóteo fala, por exemplo, que 1 Timóteo, 1 Pedro tem regulamentações sobre a questão de como as mulheres se vestiam nos tempos do Novo Testamento. O texto vai dizer que elas não deveriam usar tranças. E aí eu nunca vi nenhuma comunidade preocupada com tranças. E aí, por que que essas coisas aparecem assim e o que elas significam? Na verdade, a leitura de uma série de textos sem entendimento da razão por que aquela orientação é dada, qual é o significado daquilo naquele contexto, levando a gente a simplesmente pegar aquela orientação e trazer dentro da nossa realidade hoje, pode causar uma série de compreensões equivocadas da Bíblia. Nós temos uma série de instruções bíblicas do tipo que tem que saudar todo mundo com um beijo santo, do tipo que a gente tem que lavar os pés uns dos outros, do tipo que quem segue Jesus e não quer pecar mais tem que cortar a mão e arrancar o olho. Uma série de elementos assim que você só pode compreender o que aquilo quis dizer quando você entende o ambiente, o contexto, a cultura e a realidade da época para entender o que aquilo queria dizer. Então, nesse sentido, uma boa parte dessas orientações tem o que a gente chama de uma regulamentação. E por trás dessa regulamentação existe um princípio. E esse princípio tem validade permanente, mas aquela regulamentação não tem o mesmo sentido de época para época e não tem o mesmo sentido
de um determinado lugar para outro, até porque as coisas têm significado social e cultural. Quando a gente entende isso, a gente fala, opa, então, próxima vez, quando tiver algo assim na escritura, eu preciso prestar atenção para entender bem o que está acontecendo. Mas vamos falar a verdade aqui. Grande parte dessas pessoas de expressão religiosa, inclusive de outros grupos que nem fazem parte da minha experiência e convivência, eu tenho que admitir que elas são muito sinceras, que elas são muito honestas e dedicadas, e elas têm, vamos dizer, em última instância, uma boa intenção. O que elas querem? Olha, eu quero viver a vida de um jeito que eu acho que é o jeito mais certo possível. E eu gostaria de viver assim porque eu entendo que isso parece ser uma solicitação que vem da parte de Deus, e para que eu não faça qualquer coisa equivocada, eu prefiro agir dessa maneira. E há outras pessoas que até dizem o seguinte, olha, se eu ficar vivendo num ambiente onde eu tomar qualquer atitude que venha abrir espaço para um caminho problemático, então eu prefiro radicalizar e exigir de mim mesmo tais e tais coisas para que eu consiga, vamos dizer, conviver comigo mesmo, com a minha consciência e com aquilo que parece se tornar um problema para mim. Só que, qual que é a questão que aparece aí? Quando nós estudamos e vemos o ensino do Novo Testamento, a gente percebe que esse tipo de proposta não faz parte daquilo que é fundamental e essencial no Evangelho. Esse tipo de atitude, de modo geral, a gente chama de legalismo. Legalismo é valorizar acentuadamente coisas pequenas, menos importantes, usos, costumes, como se fossem a coisa mais importante, e deixando de lado aquilo que é essencial e fundamental. Nós vamos ver que essa proposta legalista ela é considerada, inclusive, um problema nos evangelhos. Paulo, por exemplo, argumenta fortemente contra a atitude dos Gálatas de caminharem nessa direção. E é interessante a gente observar como 1 Coríntios 10, verso 31, por exemplo, vai dizer, olha, vocês têm que entender o seguinte, quer vocês estejam comendo, quer vocês estejam bebendo, façam todas as coisas para a glória de Deus. E o texto vai prosseguir dizendo, quando você fizer qualquer coisa que você de fato percebe que está prejudicando as outras pessoas, você não deve fazer isso. Então, como é que a gente deve lidar com a nossa vida? A gente deve ser diferente? Sim, mas veja, ser diferente é uma coisa, ser esquisito é outra. Ter uma conduta marcada por ética, por bom comportamento, por uma atitude, vamos dizer, positiva e inspiradora é muito bom. Mas ter uma série de maneirismos que não faz nenhum sentido e colocar isso como se fosse uma exigência divina, certamente não chegará a lugar nenhum. Então a pessoa legislar sobre, sei lá, o tamanho do brinco que alguém usa, se o cabelo é penteado para frente ou para trás, se a cor da roupa é essa ou aquela, e uma série de detalhes, incluindo a bendita história do nem café ele bebe. Quer dizer que aquele indivíduo teve uma ideia e quanto mais séria e religiosa é essa pessoa, mais ela é cheia de restrições e de detalhamentos absolutamente desnecessários. O que a gente vai descobrir? É necessário compreender o que Deus quer dizer através das suas instruções. Quando você pega todo o Antigo Testamento e observa todas as leis que foram dadas, que foram 613 leis, e Jesus vai comentar sobre isso, e o próprio Antigo Testamento vai fazer menção, vai dizer que a essência dessas leis são os famosos 10 mandamentos, que nós conhecemos muito bem, que não é para fazer nada para servir de ídolo a ser adorado, não é aceitável o adultério, não é aceitável o assassinato, não é aceitável a cobiça, uma série, temos ali os 10 mandamentos como um resumo da lei divina. E Jesus, no Novo Testamento, vai deixar claro lá em Mateus 22 que toda a lei ela está girando em torno de 2 princípios fundamentais que significa amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. Então a lei interpretada devidamente segundo Jesus, o mandamento é uma maneira, uma forma de expressar amor a Deus ou ao próximo. Então, quando o mandamento ele é mera escravidão,
quando ele é um detalhamento de uma coisa pouco relevante que não faz sentido nenhum, a gente deve perguntar, será que isso está em sintonia com a proposta do Evangelho? É tão interessante isso que quando a gente lê, por exemplo, aqui a carta aos Colossenses, quando o apóstolo Paulo está orientando também essa comunidade da fé que estava um pouco perdida e confusa. E ele então começa a trazer toda a informação necessária para eles. E ele vai dizer o seguinte, que o tanto de regras que estava presente num caminho meio legalista lá em Colossos, ele diz assim, olha, já que vocês morreram com Cristo, capítulo 2, verso 20, para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras, como não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, quando alguém desenvolve uma série de maneirismos, uma série de exageros em coisas secundárias e transformando isso em elementos muito importantes da fé, essa pessoa precisa ler Colossenses 2, porque essas coisas não têm nenhum poder e capacidade de trazer nenhuma verdadeira espiritualidade na vida da pessoa. A gente sabe muito bem que no fundo, para quem quer fazer o mal diretamente, a lei não tem força nenhuma, a pessoa não se importa com ela. E para a pessoa que tem o direcionamento da vida voltado para aquilo que é a vontade de Deus, a lei, num certo sentido, é desnecessária, porque a pessoa tem um compromisso que é um compromisso de coração. Por isso eu vou dizer, olha, o legalismo, esses exageros, essas invenções humanas, essa criatividade dispensável, por incrível que pareça, apesar de parecer um negócio interessante e muito consagrado, é uma maneira de fugir do amor e da graça de Deus apresentada no Evangelho. Porque em vez da gente se preocupar com o que realmente é importante, com aquilo que envolve o amor a Deus, o amor ao próximo e aquilo que tem a ver com a essência do Evangelho, a gente começa a discutir se eu devo orar de pé ou orar sentado. Se eu posso fazer um jejum de 6 horas ou de 7 horas. Se Deus quer roupa laranja ou quer roupa azul. Se o cabelo penteia para frente ou penteia para trás. E se a gente bebe ou não bebe café. Esse tipo de coisa certamente não é caminhar adiante, discutir se bebe café ou não, é andar de marcha ré. Luiz Saião, diretamente do nosso canal, onde você aprende de montão com muita Bíblia e reflexão.